Olá, queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre divisão e a divisão parte 1, tá? Porque a teacher só vai falar até números que vão a centena e números dentro da chave que tem apenas 2 algarismos, ok? Bom, antes de começar, eu queria mandar um beijo especial para Cecília, que pediu esse vídeo. Um beijo, Cecília, e obrigada! E já começando, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa o joinha e no final não esquece de deixar um comentário, falar se você gostou do vídeo e pode deixar sugestões de vídeo, que eu sempre respondo. Então vamos começar. Primeiramente, o que é a divisão? Divisão ela está entre as 4 operações básicas da matemática. Claro, existem mais operações, mas ela está entre as 4 básicas. Quais são elas? Adição, famoso mais, subtração, famoso menos, multiplicação, famoso vezes, e divisão, famosa divisão, ok? A divisão, ela é a operação matemática inversa da multiplicação. Por quê? Porque eu preciso da multiplicação para efetuar a divisão, ok? Vamos ver aqui, eu trouxe o primeiro exemplo, 12 dividido por 3. Vamos entender primeiro os nomes dos elementos que compõem essa nossa divisão. O primeiro elemento é chamado de dividendo, é quem vai ser dividido. O 3 é o divisor, é ele que vai falar em quantas partes será dividido, certo? E o resultado é chamado de quociente. No caso aqui ainda não tem ninguém, porque a gente ainda não fez a divisão, tá? Quando a gente coloca isso no nosso algoritmo da divisão, né, que existe a famosa chave, onde ficam os elementos? O dividendo ele fica aqui do lado de fora, o divisor fica dentro da chave, o resultado vai aparecer aqui, e o resto é realmente o que sobra, tá? É o que vai sobrar aqui na nossa divisão. Então vamos lá. Como que eu efetuo a divisão? A pergunta é a seguinte, a gente começa aqui pelo número 1. A gente começa a divisão da esquerda para a direita. Então eu vou pegar o número 1 e vou fazer uma pergunta para ele. 1, dá para dividir para 3? Eu tenho uma bala e quero dividir para 3 pessoas. Dá para fazer isso? Lembrando que eu não cortarei balas, ok? Então, não dá para dividir. Na verdade, o que acontece? Eu tenho que olhar na tabuada do 3, que eu coloquei aqui do lado, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Claro que ela continua, eu pus só até aqui por enquanto. O que acontece? Olha só, esse passo que eu vou fazer, tá, pessoal, é o passo completo e depois eu faço o reduzido aqui ao lado. Então, vamos lá. A pergunta que eu fiz é, 1 dava para dividir para 3? Não, não é que não dá para dividir. Acontece que 3 vezes 0, a gente tem que pensar na multiplicação. 3 vezes quanto que está mais próximo de 1? Se a gente olhar aqui, o mais próximo de 1 é o 0, o resultado aqui, né? 3 vezes 0 é 0. Então, o que acontece? Nós colocaríamos o 0 aqui dentro, 3 vezes 0, e aqui a gente faz uma subtração. Sempre a gente... Vocês viram que a divisão, então a gente multiplica e ainda faz uma subtração, né? 1 menos 0, 1. E aí o que eu faço? Eu tenho que descer este número 2, porque a minha divisão ainda não acabou. Então eu tenho que descer esse número 2 e aí eu vou ficar com o número 12, certo? Eu fiquei com 12. Agora a pergunta é, 12 dá para dividir por 3? Vamos olhar na tabuada do 3, ou seja, 3 vezes quanto que está perto do 12, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Então, 3 vezes o 4 dá 12. Significa o quê? Que aqui eu coloco 4, porque 3 vezes 4 é igual a 12, e o 12 eu vou colocar aqui para fazer... Opa, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Fazer uma subtração, que no caso vai dar 0. Essa é uma divisão dita divisão exata, tá? Por que é exata? Porque o resto deu 0. Quando o resto der 0, é uma divisão chamada divisão exata. Mas, teacher, parece que eu nunca vi desse jeito, esse negócio de 0 aí no começo. Significa que o resultado é quanto? 4. O resultado dessa divisão é 4. O que acontece é que a gente não faz muito assim, porque não precisa. Olha só, vamos fazer pelo método reduzido agora. 1, dá para dividir para 3? Não dá. Na verdade, o que dá, o não dá significa que seria 0, tá? Então, o 0 no começo eu não preciso colocar, não tem necessidade. Então, o que eu falo? A gente fala que a gente abraça o coleguinha. Então, agora eu penso no 12. Quanto vezes 3
perto ou dá 12? Se a gente olhar na nossa tabuada, 3 vezes 4 é 12. Certo? E aí acabou. Então, fica de um modo reduzido. Então, se você vê que o primeiro número não deu para dividir, você abraça o coleguinha. A diferença é que, se aparecer um número no meio da conta, que você desceu, foi descer ele, e você falou assim, opa, esse não dá para dividir, aí você é obrigado a colocar o zero dentro lá na chave, lá embaixo da chave, tá? Aqui embaixo. Vamos ver um exemplo disso já já. Vamos para o próximo exemplo, que é o 28 dividido por 4. Lembra da pergunta? 2 dá para dividir para 4? Quando eu falar não dá, significa que seria como se fosse 4 vezes 0. Então, eu preciso colocar 0 aqui? Não. Lembra que eu falei? Abrace o coleguinha, certo? Agora a pergunta é, que número vezes 4 que está perto de 28? Porque 28 dá para dividir para 4. Dá perto de 28 ou dá exatamente 28? Vamos lá, tabuada do 4. Eu não coloquei ela aqui porque eu espero que ela já esteja aqui, tá? 4 vezes 0, 0, já sabemos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Olha só, 4 vezes 7. Então, o 7 eu coloco aqui e o 28 eu vou fazer uma subtração. 8 tiro 8, 0. 2 tiro 2, 0. Ou seja, o meu resultado é 7, ok? O meu quociente é 7. E é uma divisão exata, porque o resto deu 0, ok? Próximo. Mesma coisa, por mais que agora a divisão seja um número com 2 algarismos, a pergunta continua a mesma. 1. Dá para dividir para 12? Respondi, não dá. Significa que é o 12 vezes 0, certo? Mas eu preciso pôr o 0 aqui? Não, no começo não precisa, não tem necessidade. O que eu faço? Abraço o coleguinha. Agora, eu tenho 13. Dá para dividir para 12? Se por acaso, vou dar um exemplo que isso pode acontecer. Se você vê que você abraçou o coleguinha e mesmo assim não deu para dividir, você tem que abraçar o próximo coleguinha, tá? Então, os 3 números juntos e assim sucessivamente, tá? Isso acontece. Nesse caso aqui nosso, o 13 dá para dividir para 12. Por quê? Olha só, primeiro que ele é maior que 12, então já dá, né? Então essa é a ideia inicial. Se ele for maior, já dá para dividir. Pode ser que não dê o número exatamente no começo, mas a gente tem que pensar nele. Vamos lá, tabuada do 12. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Teacher, tenho 24, mas ele é maior. Pode ser 24? Eu posso colocar 24 aqui para fazer uma subtração? Uma das regras da subtração. O número maior vem sempre em cima. Então, eu não posso ter o número 24 aqui. Tem que ser o 12 vezes 1, que dá 12. Então, o 1 vai vir aqui e aqui eu vou pôr 13. Não, 12. Porque a gente fez 1 vezes 12 é 12, certo? E a gente faz a subtração. 3 tira 2, 1. 1 tira 1, 0. Desço o número 2. Então, o que acontece? Vocês perceberam que a gente já fez no automático. Sempre quando tiver números aqui, a gente vai descendo ele para ele juntar com aquele restinho que teve ali. Porque agora eu fiquei com 12 novamente e aí eu tenho que dividir por 12. 12, dá para dividir para 12? Dá, teacher, a gente já viu que número vezes 12 que dá 12? 1. Então, a gente vai pôr 1 aqui, 1 vezes 12, 12. E aí o resto é 0. Significa que o meu quociente é 11 e o meu resto é 0, ok? É uma divisão exata. Se você quiser verificar se a sua conta está correta, o que a gente pode fazer? Posso pegar este número vezes esse e ele tem que dar esse número, quando a divisão é exata, tá? Se a divisão não for exata, a gente faz esse vezes esse, mais o resto tem que dar um número, o dividendo, certo? Ó, divisor mais quociente, divisor vezes quociente mais o resto tem que ser igual ao dividendo, tá? Vamos lá, 913 dividido por 3 agora. Perguntas continuam a mesma. 9 dá para dividir para 3? A tabuada tá ali, ó. Lembra, ó? Que número dá para dividir? A gente já sabe que dá para dividir porque ele é maior. Que número vezes 3 que está perto ou dá 9? Se a gente olhar a nossa tabuada lá, ó, 3 vezes 3 é 9. Então,
Então, significa que é o 3. 3 vezes 3 é 9. Então, faça a continha de menos aqui. 9 menos 9, 0. Vou descer o número 1. Preste atenção agora, muita atenção. 1, dá para dividir para 3? A resposta foi não dá. Se a resposta foi não dá, na verdade o não dá significa que o mais próximo é o 0. Neste caso, nós somos obrigados a colocar o 0 aqui. Esse é um dos erros mais comuns nas divisões. Não esquecer de colocar o 0 no meio dos números ali, só simplesmente continuar a conta e esquecer do 0. Então, se você fez a pergunta e ele falou, você respondeu, não dá para dividir, você tem que vir aqui e colocar o 0. E aí a gente continua, 0 vezes 3 é 0, não é? Então, coloco o 0 aqui, 1. Agora eu divido, eu desço o número 3, certo? Desci o número 3. Agora eu fiquei com 13. O que eu faço? Pergunta, 13 dá para dividir para 3? Dá. Quanto vezes 3, tabuada? Quanto vezes 3 está mais próximo de 13 ou dá 13? No caso, não vai dar 13. Se a gente olhar aqui, o 3 vezes 4 é 12. O 3 vezes 5 é 15. Passou, não pode ser um número maior, não pode. Então, vai ter que ser o 12. Então, é 3 vezes 4 que dá 12. 3 tira 2, 1. 1 tira 1, 0. Essa é uma divisão não exata, que deu o resto 1, ok? Isso pode acontecer. Se você quiser conferir a sua conta para ver se ela está correta, como eu faço? 3 vezes o 304, e aí você soma o resto. Vai ter que dar exatamente 913. Deu para entender, pessoal? Lembrando que essa é a parte 1, tem muito mais coisas pra gente falar sobre divisão e a gente fala no próximo vídeo. E aí eu deixei para vocês 2 desafios. Se você quiser fazer e me mandar depois o resultado lá no meu Instagram, Gabi Correia, me manda um direct que eu vejo, corrigir, se tiver algum erro eu falo com você, tá? Então, tentem fazer essas 2 divisões e me mandem lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz em receber. Ok, pessoal, é isso por hoje. Um grande beijo e até mais!